A relatividade geral, então, é dada pela equação de Einstein. Então, essa é a equação fundamental da relatividade geral. Ela está bem enxuta, tá? Tem outras maneiras diferentes de escrever isso, mas de maneira bem enxuta é essa a equação, tá? É a relatividade geral e a cosmologia que se baseia nessa equação. Estuda grandes estruturas e expansão do universo, então buracos negros, estrelas e aglomerados de estrelas, galáxias e aglomerados de galáxias, a matéria escura e a energia escura, que é um grande desafio hoje para a ciência, que na época não havia aparecido ainda, mas basicamente estudo de estrelas, como aparece no filme Oppenheimer trabalhando, inclusive o Oppenheimer tem contribuições aí no estudo de estrelas, de supernovas, de evolução estelar e tudo mais, né? Aparece isso bastante no filme, em algumas situações ali bem assim, muito interessantes, que eu fiquei arrepiado, né? Da maneira como ele imagina, droga, eu também fico pensando e viajando nessas coisas, né? Eu me identifiquei em muitas partes do filme ali, foi muito legal. Pode passar. Aí o homem. Então, assim, aprofundando um pouquinho alguns tópicos do porquê que se desenvolveu na época, a relatividade especial restrita de Einstein foi proposta em 1905, então a gente está bem antes ainda da década de 30, da década de 40, que foi a época da Segunda Guerra Mundial. A relatividade especial restrita de Einstein, pode passar, nos fornece, que foi essa equação aqui, que é a equação mais famosa da física, o E igual a mc quadrado, foi a grande equação-chave para tudo o que aconteceu no desenvolvimento da bomba nuclear. Porque essa equação mudou completamente o nosso entendimento sobre energia. E nosso entendimento sobre energia, a partir dessa equação, que nos traz uma relação de massa e energia, uma equivalência entre massa e energia, não são a mesma coisa, mas são equivalentes, ou seja, energia concentrada também pesa como massa pesa. Isso é muito doido. Tá? E massa também pode contar como uma quantidade de energia. Então, nós temos uma equivalência entre massa e energia. E essa equivalência entre massa e energia é muito interessante, porque uma consequência dessa equação, que é importante que a gente entenda, pode passar, Marco, é justamente isso, que uma pequena quantidade de massa é correspondente a uma enorme quantidade de energia. E esse entendimento é um entendimento chave para o desenvolvimento da busca por energia nuclear. Porque quanto mais se estuda, na época, quanto mais se estudou o átomo, mais se sabia que era no núcleo dos átomos que tinha a maior quantidade de massa. Basicamente, toda a massa do átomo está concentrada no núcleo. Os elétrons em volta, eles praticamente não são quase nada. Né? São mosquinhas em volta de um núcleo muito massivo. Então, se toda massa estava concentrada, toda massa, quase toda a massa, né? Mais de 99% da massa de um átomo está concentrado no núcleo, pois então é lá que está a energia. E se a gente conseguir mexer no núcleo, a gente vai estar falando de escalas de energia que são muitas vezes maiores do que escalas de energia de reações convencionais, de reações químicas convencionais. Pode passar. Para tudo, se essa aula está te ajudando, não se esquece de deixar o like, galera, isso ajuda muito o canal a crescer aqui na plataforma. E claro, né, compartilha esse vídeo também e ativa o sininho com todas as notificações. Deixa aí também o seu comentário, tá bom? Nem que seja um boa tarde, boa noite, professor, gostei da sua aula ou não gostei. E aí, se não gostou, deixa um dislike também. Mas assiste até o final, tá bom? Aguenta que vai dar bom. É nóis, galera, até a aprovação. E aqui está o grande lance da possibilidade de se utilizar a energia nuclear, que surgiu então, isso aqui é 1915, 1920, certo? Que se estava assim tendo noções de que a teoria estava abrindo essa possibilidade, de que, por exemplo, a fissão de um núcleo de urânio libera 10 milhões de vezes mais energia, é um núcleo atômico, libera 10 milhões de vezes mais energia do que a combustão do carbono produz por cada molécula de dióxido de carbono formado. Então, quando a gente pega hidrocarbonetos e reage com oxigênio, a gente vai ter a combustão, a gente vai ter a queima, e todos os explosivos basicamente vão ter reações assim semelhantes, são reações eletrônicas, e se a gente comparar cada molécula que reage ali na reação eletrônica, tem uma liberação de energia, se a gente pegar um mísero núcleo atômico de um átomo de urânio e fissionar ele, a gente vai liberar 10 milhões de vezes mais energia. A gente está falando de uma escala muito gigantesca. Ou seja, a gente consegue liberar uma quantidade de energia que
se a gente fosse utilizar, por exemplo, dinamite, a gente não conseguiria levar num avião, a gente teria que carregar toneladas e toneladas de dinamite para poder causar uma explosão que liberasse a energia que, por exemplo, um punhadinho de urânio é capaz de fazer. Então, basicamente, o que está aqui na equação de Einstein, a equação mais famosa da física, é a equação, um conhecimento-chave para se estudar cada vez mais o núcleo atômico e para ver como que a gente pode, entendendo o núcleo atômico, como que a gente faz para tirar a energia dele. Essa é a chave do negócio todo. Pode passar, Marco. Esse conhecimento vai se desenvolvendo e, ao entender cada vez melhor a matéria, a gente tem os modelos atômicos, tá? Como o modelo de Dalton, que era imaginando uma esfera rígida, o modelo de Thomson, que era já não era tão esfera rígida, mas tinha partículas negativamente carregadas, que são que a gente chama hoje de elétrons. Depois vem o modelo de Rutherford, que é o modelo em que concentra praticamente toda a massa. Então, o Rutherford foi aquele que bombardeou, aquele experimento que aparece nas provas, né, que bombardeou com partículas alfa, pequenas folhas de ouro, blá, 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 e conseguiu perceber que praticamente toda a massa da matéria estava concentrada em pequenos núcleos, em regiões muito pequenas, e em volta tinha a eletrosfera. Então, era um modelo planetário, né? O Niels Bohr, depois, que aparece inclusive no filme, que tem o modelo atômico de Bohr. Esse aparece bastante, inclusive, em provas de vestibulares, o modelo de Bohr, que é o modelo das camadas eletrônicas. Então, Niels Bohr em 1913, isso é 1913, isso ainda é 20 anos antes, né? Então, imagina, depois do advento da mecânica quântica, da equação de Schrödinger e tudo mais ali, a gente tem Niels Bohr trabalhando com muito afinco desenvolvendo essa teoria, tá? Então, Bohr aplicou muito, produziu muita ciência ainda na área da mecânica quântica, certo? E, a partir da mecânica quântica, se conseguiu também se reformular e explicar os modelos atômicos de maneira mais completa, e é o modelo atômico atual que a gente tem hoje, é o modelo da mecânica quântica, então não é o modelo de Bohr. O modelo de Bohr, ele funcionou só para o átomo de hidrogênio, que é o 1 da tabela. Faltou o resto da tabela periódica, né? Então, o resto da tabela periódica é explicada hoje, então, pela teoria quântica da matéria, ou mecânica quântica, ou física quântica, certo? E é esse modelo aqui, esse modelo de Schrödinger, que é o modelo quântico do átomo, que estava, então, sendo estudado. Tá? E aí os cientistas iam o quê? Bolando experimentos para testar a teoria. Vamos ver, então a teoria está me dizendo que se eu tiver essas condições no meu laboratório, eu vou ter determinados resultados. E aí os cientistas iam para o laboratório tentar montar esses experimentos. Então, era muito comum na época, vamos dizer assim, era moda nas universidades, nos institutos de pesquisa no mundo todo, utilizar aceleradores de partículas, utilizar ali, que eram pequenos aceleradores de partículas para a época. Então, se acelerava feixes de elétrons, se acelerava feixes de prótons, se acelerava íons, se acelerava, enfim, núcleos atômicos em geral, né? Se acelerava ali partículas alfa, tá? E bombardeava diferentes materiais com isso. E em 1932, que se descobriu o nêutron, que era uma partícula que estava no núcleo atômico e que não tinha carga elétrica. Então, se descobriu o nêutron a partir daí, se conseguindo descobrir ali massas de átomos e massas de núcleos e cargas elétricas dos prótons, se conseguiu descobrir nêutrons e se descobriu também fontes de nêutrons. E essa é uma descoberta muito importante, ou seja, o desenvolvimento do modelo atômico e do entendimento do átomo foi muito crucial para a gente entender melhor o núcleo atômico, que agora é composto de prótons e de nêutrons. Então, olha só, a gente só sabe dos nêutrons nos núcleos atômicos na década de 30, em 1932, saca? Então, aqui, assim, ó, tá tudo muito recente na ciência, certo? Tudo muito, muito, muito recente na ciência. Para poder, na época da guerra, que é uns 10 anos depois ali, finalzinho da década de... Foi início de 1940, basicamente, né? Ali, que começou a se desenvolver, então, esses estudos mais apurados. Então, assim, cada coisinha que se descobria em algum laboratório do mundo, que se produzia um artigo, o pessoal tinha que estar ligado, porque aquilo ali podia ser chave para juntar com o que eu estou estudando aqui e a gente desenvolver tecnologia. E isso foi muito bem mostrado no filme também. Foi muito legal.